Seja muito bem-vindo ao nosso canal e ao nosso quadro Análise da Obra. E a nossa análise de hoje vai girar em torno de um historiador italiano, Carlo Ginzburg, e sua obra O Fio e os Rastros, Verdadeiro ou Falso Fictício, um dos pioneiros da microhistória. Vem com a gente para discutir sobre essa obra. A edição de O Fio e os Rastros, Verdadeiro ou Falso Fictício que vamos analisar é uma edição da Companhia das Letras de 2007 e é uma obra do historiador italiano Carlo Ginzburg, que é considerado um dos pioneiros no estudo da microhistória. Em O Fio e os Rastros, Verdadeiro ou Falso Fictício, Carlo Ginzburg volta a discutir temas que fizeram parte de suas obras anteriores, como as que se voltam para uma interpretação do paradigma indiciário e a conceitualização do campo metodológico da microhistória. O título de sua obra faz menção ao fio que Teseu recebe de Ariadne com o intuito de guiá-lo através do labirinto, por fim encontrando e matando o Minotauro. Os gregos contam que Teseu recebeu de presente de Ariadne um fio. Com esse fio, Teseu se orientou no labirinto, encontrou o Minotauro e o matou. Dos rastros que Teseu deixou ao vagar pelo labirinto, o mito não fala. O autor passa a analisar o seu próprio percurso intelectual enquanto professor e pesquisador e é conduzido por um fio que o guia no labirinto da realidade. A obra é o resultado de ensaios e diálogos com pensadores e alunos produzidos entre 1984 e 2005. Existe um pleno envolvimento do autor em sua obra que se torna visível mediante uma narrativa em primeira pessoa. Ginzburg inicia seu livro discutindo ficção e realidade. Para ele, as relações entre verdadeiro, falso e fictício parecem ser mais frágeis do que foram para os historiadores oitocentistas. O autor prossegue sua crítica sobre o aspecto construtivo do texto histórico, que passou a ser compreendido pela crítica pós-moderna como sendo de vertente literária. O que percebe-se nessa crítica são as distinções existentes entre os textos criados a partir de fontes documentais e a liberdade de criação. Nesta obra, são elencados alguns pontos que servirão de baliza em seu percurso interpretativo do ofício dos historiadores. O ato de contar e narrar, fazendo uso dos rastros do passado para escrever histórias verdadeiras. As relações existentes entre as narrações históricas e as narrações ficcionais, onde as mesmas adquirem distanciamento e aproximação ao longo do tempo, criando uma disputa pela representação da realidade. A tese que descarta a possibilidade de as narrativas históricas apresentarem uma realidade, mas sim de quem deixou esses indícios. Seguir a sugestão de Walter Benjamin de ler os testemunhos a contrapelo, para levar em consideração até aquilo que não intencionavam expor. A confirmação da existência de uma realidade exterior ao próprio texto constatada através das relações entre ficção e realidade, revelado pelo falso. E, por fim, poder vislumbrar o entrelaçamento entre verdadeiro, falso e fictício e a própria trama da existência. Ginzburg prossegue nos capítulos subsequentes analisando obras de diferentes pesquisadores, textos literários e narrativas seguem iluminando seu percurso pelo labirinto. De Marc Bloch a Lucien Febvre, passando por Arsenio Frugoni, Erich Auerbach, Walter Benjamin e Arnaldo Momigliano. Ele passa a demonstrar as muitas relações existentes entre historiadores e romancistas no processo de criação de suas narrativas. E mais ainda, como ele mesmo faz a história, como ele busca dialogar com o não oficial, com o que é falso. Creio que o acúmulo do conhecimento sempre ocorre assim, por linhas quebradas em vez de contínuas, por meio de falsas largadas, correções, esquecimentos, redescobertas, graças a filtros e esquemas que ofuscam e fazem ver ao mesmo tempo. Neste sentido, o episódio interpretativo que reconstitui com minúcia, talvez excessiva, pode ser considerado quase banal, não a exceção, mas a regra. O autor ainda afirma que desde o surgimento do gênero histórico há mais de 2 milênios, que existem divergências entre o discurso histórico, o literário e o filosófico. O ofício do historiador é demarcado pela sua escrita e uma forma peculiar de narrativa. O historiador trabalha com fontes e, nesse sentido, ele menciona Momigliano. Momigliano recordou polemicamente algumas verdades elementares. Por um lado, que o historiador trabalha com fontes, descobertas ou a serem descobertas. Por outro, que a ideologia contribui para impulsionar a pesquisa, mas que depois deve ser mantida à distância.
para que seja mantido o princípio de exposição da realidade, o momento que interligaria todos os momentos de trabalho historiográfico. O breve debate que é feito entre as ideias de Ginsburg e as do historiador Eric Hobsbawm está voltado para a historiografia, no qual é percebido que ambos pretendem abolir a distinção entre história e ficção. Os aspectos gerais acerca da moderna pesquisa histórica são detalhados nos capítulos 12 e 13. A análise que é feita sobre a microhistória no 13º capítulo tem ligação direta com os textos de Giovanni Levi, segundo o próprio Ginsburg. Creio que a primeira vez que ouvi falar de microhistória foi em 1977 ou 1978, da boca de Giovanni Levi. Acho que me apropriei dessa palavra microhistória, nunca ouvida sem pedir elucidações sobre o seu significado literal. Devo ter me contentado, imagino, com a referência à escala reduzida da observação que o prefixo micro sugere. Existem várias metodologias que definem a ciência história. Entre as principais técnicas existentes temos a microhistória. Essa técnica de pesquisa surge na Itália nos anos 80, através dos estudos de Ginsburg e Giovanni Levi. A forma inovadora da nova forma de pesquisa chamou a atenção de vários historiadores. Na microhistória, a escala de observação é reduzida, se focando em objetos bem específicos com o intuito de apresentar novas realidades. O historiador deve passar a delimitar questões relacionadas à temporalidade e o espaço, para observar os espaços que não são analisados pela história geral, abordando elementos como o cotidiano de comunidades ou biografias de indivíduos anônimos, se dedicando à exploração das fontes por meio de narrativas e da descrição etnográfica, e permitiu incluir no trabalho dos historiadores um grande número de fontes de pesquisa até então desconsideradas. O Fio e os Rastros, Verdadeiro e Falso Fictício é uma obra de suma importância que aguça a percepção na busca dos meios cabíveis de se fazer história. Eu espero que você tenha gostado da nossa discussão sobre a obra O Fio e os Rastros, Verdadeiro e Falso Fictício de Carlo Ginzburg, e eu aguardo você se inscrever no nosso canal.